O que mais se ouve nesse país é horrores a respeito dos conservadores. São demônios que devem ser aniquilados. Eles são o retrocesso. Os conservadores devem ser destruídos para que todas as conquistas que foram efetuadas pela esquerda nesses últimos anos não sejam perdidas. Mas que conquistas? Que conquistas? A violência, o tráfico de drogas, a criminalidade, os assassinatos, os estupros, a decadência moral? Estes são os avanços da esquerda? Estas são as coisas boas que a esquerda trouxe para o Brasil? Eis aí a grande pergunta, né? Mas o termo que mais se ouve em relação aos conservadores é realmente o radicalismo. As pessoas dizem que os conservadores são radicais, né? Mas vamos pensar um pouco. O que é ser radical? O que é ser radical? Ser radical é ser um extremista, é exagerar na sua postura, na sua visão de mundo, nas suas teorias defendidas. Isso é ser radical, é ser extremista. E os conservadores, eles são extremistas? Defender a família é algo extremista? Defender uma liberdade espiritual é algo extremista? Defender a educação tradicional é ser extremista? Defender os valores supostamente burgueses é algo extremista? Será que o extremismo está nisso? Ou o extremismo ele está na subversão de uma ordem? Está na subversão. Porque o mundo é de um jeito, o universo é de um jeito, a humanidade é de um jeito. E isso precisa ser respeitado. Ser uma pessoa mente aberta, ser uma pessoa humana, ser uma pessoa compreensiva, significa respeitar esta ordem, que vai além do próprio ser humano. O próprio ser humano é apenas uma decorrência desta ordem que está estabelecida em todo o universo, né? E os conservadores, eles defendem essa ordem. Os conservadores advogam em prol dessa ordem porque eles compreendem que a sociedade precisa estar organizada segundo esta ordem para que possa funcionar bem. Mas querem destruir essa ordem nos dias atuais. Querem inverter todos os valores. E quem? Os conservadores? Não, os revolucionários. Os revolucionários. Todas essas pessoas que defendem esses modismos comportamentais, todo esse pessoal que defende o feminismo, o movimento LGBT, esse pessoal dos direitos humanos, que defende a criminalidade, que quer a legalização absoluta e irrestrita das drogas, para que as pessoas virem realmente uns indivíduos drogados e perdidos na vida, né? Então querem estabelecer uma promiscuidade na sociedade. E quem não concorda com isso, é taxado de radical. É taxado de radical. E daí eu pergunto, prestemos bastante atenção aqui agora. Quem é o radical? Quem é o radical? Aquele que quer obedecer uma ordem estabelecida ou aquele que quer derrubá-la? Ou aquele que quer derrubá-la? Os esquerdistas querem derrubar esta ordem estabelecida, que é uma ordem metafísica que vai para além do ser humano, que está presente em todo o universo e não apenas no pequeno planeta Terra, que é apenas um grão de areia no universo. Os revolucionários é que querem destruir isso. Então, logo, os radicais são eles, né? Porque os radicais são aqueles que querem destruir a ordem, a disciplina, a moral, a decência, a integridade moral do ser humano.
E os conservadores apenas querem defender isso. Os conservadores lutam pela defesa desses valores, lutam pela defesa dessa ordem. Os conservadores querem que essa ordem ela esteja presente no próprio convívio humano, na vivência, nas escolas, nas famílias, nas universidades, nas empresas, nos espaços privados e nos espaços públicos. Por isso, os conservadores lutam pela manutenção dessa ordem. Mas os revolucionários esquerdistas, eles querem derrubar tudo, eles querem destruir tudo, porque querem estabelecer uma nova ordem, uma ordem que inverta todos os valores e transforme o errado no certo e o certo no errado. E neste contexto, tudo é regido pelo politicamente correto. E quem não é politicamente correto é taxado de radical. É taxado de radical. Então, se quiserem me taxar de radical, ó, eu não estou nem aí. Eu sou contra o politicamente correto. Eu abomino esta inversão de valores. Eu luto com todas as minhas forças contra esta inversão absoluta dos valores, porque a minha consciência não aceita isso. No fundo do meu coração existe uma voz gritando, uma voz dizendo que tudo isso é errado. E é a esta voz que eu obedeço. E não aos mandatários do nosso tempo, não aos teóricos revolucionários da nossa época, não aos arautos do politicamente correto. Eu abomino a toda essa gente, porque essas pessoas aí são como poeira que será soprada pelo vento. Logo, logo essas pessoas desaparecerão, porque elas não são nada diante da eternidade. Eu me guio por princípios e fundamentos eternos, mas não me guio pelas leis falhas, pelos comportamentos corruptos e pelas ambições nefastas dos homens, porque tudo isso está fadado ao fracasso e à destruição. E as pessoas hoje seguiam por princípios errados. As pessoas seguem o politicamente correto, né? Como se isso fosse algo que realmente tivesse um valor contido em si, sendo que o politicamente correto é apenas a inversão de valores, né? Então eu prefiro ser taxado como radical do que um politicamente correto. Porque quem é politicamente correto é um covarde, é um medroso, é um incompetente, é um fugitivo das suas responsabilidades. Em suma, é um bosta. Quem segue o politicamente correto é um bosta e um merda. É alguém que realmente não vale nada, que segue o rebanho, que segue as tendências modistas, que não tem vida interior, que não tem autonomia, que não tem liberdade. As pessoas acreditam que ser livre é seguir o politicamente correto, imitar todas as baboseiras do tempo presente. Não, não, não é nada disso. Ser livre é confiar no seu próprio taco, é ouvir a sua consciência interior, fazer o que é certo e o que deixa o indivíduo em paz. E essas pessoas que seguem o politicamente correto vivem em paz? Não, são pessoas conflituosas, que têm um verdadeiro inferno dentro de si, são pessoas invejosas, pessoas fracassadas, pessoas fracas, incompetentes, que precisam seguir os arautos da decadência, porque são pessoas que não confiam em si mesmas, porque são decadentes, fracas e perdedoras, né? Pessoas decadentes, fracas e perdedoras. E que se dane o politicamente correto, porque o politicamente correto é a inversão da ordem estabelecida no universo. É quando os vagabundos se levantam contra a ordem estabelecida no universo e decidem escrever a sua própria ordem, né? Mas do que vale
a ordem dos vagabundos não vale de nada, porque vagabundos são vagabundos e vagabundos desaparecem da face da terra como a poeira soprada pelo vento. Então sejamos conservadores com orgulho, e se nos chamarem de radicais, tomemos isso como um elogio, porque é melhor ser um radical do que ser um politicamente correto. Mas os verdadeiros radicais são os politicamente corretos, porque eles vão contra a ordem estabelecida no universo. Ordem esta que está pautada no mérito, nos verdadeiros valores. Algo que esse pessoal que defende o politicamente correto recusa completamente, porque são pessoas que se incapacitam de compreender as leis da vida. São os maiores ignorantes e acreditam que são entendidos. E por quê? Porque os ignorantes sempre acham que sabem mais, né? Os ignorantes sempre acham que sabem mais. Eis aí a prova da sua ignorância. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.